Entrevista Maria da Penha, 15 anos da sanção da Lei Maria da Penha. Maria da Penha, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre os 15 anos da lei, da sanção da lei que leva o seu nome, que tenta coibir a violência doméstica, a violência, o feminicídio, né? E eu falo o verbo tentar porque realmente é difícil, né? É uma situação sempre complicada. Mas eu queria tentar contextualizar, assim, a senhora lembra lá atrás, 15 anos atrás, 2006, como era esse cenário da violência doméstica? A senhora lembra? Olha, o movimento de mulheres, eu não fazia parte do movimento, né? Quer dizer, em 2006 já tinha me começado a participar do movimento, mas, assim, naquela época, foi criar, existia a Delegacia da Mulher, mas imagina que, antes da lei, a mulher ia denunciar e ela mesma levava a intimação para o agressor. Você imagina o constrangimento e o que vinha de volta, né? Dela ter denunciado, né, o agressor, né? Era uma mulher muito corajosa, porque eu não teria coragem de ir e entregar a denúncia a uma pessoa agressiva, mas era assim que funcionava. Ela era a oficial de justiça da sua violência. Exatamente. Incrível, né? Muito, sim, muito fora de qualquer possibilidade de você imaginar isso hoje, né? Assim, é completamente desconexo do tempo. Eu lembro, eu vou tentar aqui relembrar o seu caso. Eu chamo o seu caso de quase morte. Desculpe eu usar esse termo para a senhora, mas assim é um caso de quase morte que tem 38 anos, né? 38 anos acontecido. A senhora levou tiro nas costas. Eu até anotei aqui, a senhora levou tiro nas costas, a senhora levou esses tiros enquanto dormia, a senhora ficou paraplégica, a senhora foi mantida em cárcere privado, o seu marido tentou eletrocutá-la enquanto a senhora tomava um banho, ele simulou um assalto no dia do ocorrido. A senhora, eu pergunto aqui, a senhora conseguiu superar essa sua memória das agressões? Isso é possível de acontecer? A senhora tem isso ainda muito vivo? Como é isso para a senhora, particularmente? Olha, eu superei pelo fato de, no momento em que eu quis me mexer, né, após o tiro, eu não consegui, então eu pedi muita Deus para não deixar minhas filhas órfãs de mãe, porque o sofrimento delas era muito grande, né? A mãe sempre assim consegue driblar alguma violência, né? Consegue desviar de as crianças de alguma violência quando é possível. Então, eu pedi muito a Deus que me deixasse sobreviver, de qualquer maneira, mas não deixasse minhas filhas órfãs de mãe. Então, eu não me dei ao direito de reclamar da minha situação, porque eu estava, quer dizer, foi um pedido meu que Deus atendeu, né? E eu precisava estar viva por causa delas. Então, eu não tive revolta, né, do que eu passei em consequência do tiro, né? Eu tive mais revolta da omissão do Poder Judiciário. Tanto é que o Poder Judiciário, o Brasil foi condenado internacionalmente, né? Por ser negligente em relação à situação da violência contra a mulher no país e ter assinado tratados internacionais se comprometendo a mudar esse tipo de situação, e o Poder Judiciário era altamente machista, né? E engavetava, o meu processo foi engavetado muitas vezes. A senhora fala isso porque o seu caso foi em 83, ele passou por 2 julgamentos, ele só foi preso prestes a prescrever o crime, em 2002. Exatamente. Não é isso? Isso. Faltando 6 meses para o crime prescrever. E essa omissão, a senhora ia falar, eu acabei interrompendo, mas a senhora ia falar dessa sua peleja com o judiciário, né? Quer dizer, então, foi nesse intervalo, nesse período do julgamento, assim, do trabalho para ele ser julgado, né, do trâmite
do processo, né, para a condenação dele, foi que eu me envolvi com os movimentos sociais, né? Então, eu tomei conhecimento. Eu não tinha noção do que era violência contra a mulher, assim, no que existia de coletivo, né, de tão presente na vida das pessoas e do o que existia escondido. Porque as mulheres ainda hoje, em uma proporção muito menor, mas elas têm vergonha de denunciar e têm vergonha de admitir que sofrem violência doméstica. Mas de primeiro, nossa, a gente não via isso, né? Essa confissão pública, né? Que não tinha mesmo como uma pessoa enfrentar um poder que não existia, um poder judiciário que não existia, era uma justiça que fazia de conta, né? Quer dizer, não, você pode denunciar. Foi criada a delegacia da mulher? Foi, mas pode denunciar, mas você que vai entregar a intimação, né? O distrato acontecia na delegacia, na própria delegacia, quando a mulher ia fazer a denúncia, não era tratada devidamente, né? Isso. Toda uma estrutura mesmo cultural, né? Que, à medida em que os movimentos de mulheres foram mostrando, né, e fazendo as reuniões, comemorando o Dia da Mulher, para desnudar essa questão da violência, né, aceitável pela sociedade, né? O judiciário realmente melhorou? Essa estrutura que a senhora fala que era muito arcaica, muito conservadora, muito atrasada, ela mudou? A gente ainda tem modelos de juízes muito machistas, né? Inclusive, graças à imprensa, né, que mostra esses casos, a gente tem visto coisas também muito absurdas. Juízes que dizem: eu não conheço a Lei Maria da Penha, nem quero conhecer, nem dou medida protetiva, né? A lei determina de que, por exemplo, quando um agressor estiver preso por oferecer perigo à vida da vítima, né? E no momento em que o juiz for soltar, essa mulher tem que ser notificada e tem que ser protegida, vamos dizer, até transferida para uma casa-abrigo, ela tem que sair do espaço dela para ser protegida, né? E aconteceu de um assassinato de uma mulher que o juiz soltou este agressor, e ela, quando ele chegou, ele foi até a casa e ela assustou-se com a presença dele e ele a matou ali, na hora que ele saiu da prisão. Então, o juiz foi questionado pela imprensa, ele disse: eu não podia adivinhar que ele queria assassinar ela. Puxa, ele não tá... Por que ele estava preso? Porque ele oferecia perigo, né? Então, por que ele não se inteirou do que a lei determina? É um descaso. É fazer de conta que é juiz sem ser. Então, eu acho que os órgãos também, os órgãos responsáveis como é que se diz? O órgão da medicina, os conselhos, né, Os reguladores, sim. Os reguladores da profissão, eles Fiscalizadores. devem e capacitarem, né, as pessoas que vão atuar frente a uma lei, né, que que determina muito ódio essa lei, o agressor fica com muito ódio por não ter mais a liberdade que ele tinha antes da lei, de fazer e acontecer e ficar por isso mesmo, né? Então, a justiça precisa ser justa, precisa ser forte, precisa aplicar devidamente a lei, né? Além disso, uma das determinações que saiu no relatório do meu caso, né, a OEA determinou isso, que é necessário investir em educação, desde o início fundamental, né? Porque quantas crianças vivem a violência doméstica dentro de casa, vendo o pai bater na mãe? Alguns são maiores, entendem que aquilo é errado, mas não têm poder de combater isso. Ou, desde pequenininho, aprendem a ser agressores porque estão vendo o exemplo ali.
né? A senhora tinha 3 filhos na época do seu caso, É, seu caso. Como é que foi? Eu sempre tenho essa curiosidade em relação às crianças, assim, de perguntar à mãe diretamente, mas como é que foi a reação dos seus filhos com esse episódio? Como é que foi a relação deles com a senhora e com o pai? então, os meus pais ficaram transtornados, né? Quando foi descoberto pela polícia que ele havia simulado um assalto. Porque eu continuei com ele, depois que eu vim do hospital, eu passei durante uns 6 meses ainda em contato com ele, porque eu estava hospitalizada, e depois eu fui a Brasília para o Sara Kubitschek, né? E quando eu voltei foi quando eu fiquei em cárcere privado, né? Durante ainda mais ou menos 15 ou 20 dias. Então, foi aí que eu tomei conhecimento pelas moças que trabalhavam na minha casa, de que havia um zum, que a conversa que ele apresentou para todas as pessoas não acreditaram. Né? As testemunhas, vizinhos, né? Que havia contradições. Né? E eu mesmo acreditei na história que ele contou. Né? Só no momento em que me despertaram para essa possibilidade, foi que eu resolvi sair de casa. Eu estava falando assim, a senhora falou dos filhos que veem os pais, as mães sofrendo agressão. Eu pergunto do seu filho, dos seus filhos, como é que eles reagiram? Ah, sim, é o seguinte, as minhas filhas eram muito temerosas dele, né? Porque ele era muito violento com elas, né? Elas não podiam errar em nada, nada de coisa de criança, né? Se ele tivesse de péssimo humor, elas pagavam por isso. Então, elas não tomaram conhecimento até o primeiro julgamento de que ele tinha sido o autor da tentativa de homicídio, certo? A gente falava no processo, né, não sei o que, quando estourou a bomba, com 8 anos, né? O julgamento ia acontecer, então a imprensa começou a dar cobertura e nós conversamos que ia ter o julgamento, que ela não fosse aula e tudo mais, né? Mas elas não se inteiraram muito da coisa. Quando houve a anulação do julgamento, aí foi quando eu fiquei assim, numa situação muito deprimida, porque estava tudo ali, todas as provas, né? Todas as divergências que ele, durante o processo, ele falou de rede, Contradições, as contradições. contradições, tudo mais. Aí eu fiquei mesmo sem conversar muito, sem querer lutar mais, e depois de um mês, talvez, eu disse, não, mas eu estou fazendo o que ele quer. Porque eu estou saindo da luta e eu preciso lutar. Aí eu escrevi o livro, não sei se você chegou a ler. Eu sobrevivi, posso contar. Não estou escutando. Não estou escutando. Eu lembro quando a senhora lançou o livro. Eu lembro quando a senhora lançou o livro, eu já trabalhava em redação, e eu lembro bastante da repercussão que teve. Muito grande, né? Foi assim, muito, muito concorrido. Então, esse livro, depois que eu escrevi, todo ele já datilografado, tudo mais, aí eu não tinha não existia nem computador, né? A gente era na máquina, né? Tá? E eu que fiz esse papel, né? Então, eu falei, já estava assim, boneco feito, né? Aí eu disse, olha, meninas, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu queria que vocês lessem esse livro. E vocês me dissessem se eu posso publicar. Porque tem uma história aqui que vocês não conhecem. Mas, de antemão, eu digo que é necessário que vocês aprovem. Porque quem fez isso com a mãe de vocês precisa pagar. E eu gostaria que vocês lessem com atenção e dizer se vocês vão sofrer por isso ou se vocês aprovam de publicar isso. Aí elas foram ler, então, foi quando elas tiveram crises de chuva, entendeu? Então, elas se tomaram conhecimento da realidade. Elas disseram, mãe, pode publicar. Então, elas tomaram esse conhecimento, mas elas foram firmes. E aí eu disse, filho, eu agradeço muito o que vocês estão dizendo, porque eu precisava desse apoio.
Eu preciso fazer isso. Vocês não mereciam essa situação, nem eu também. Então, e ela não tinha esse amor por ele pela maneira como ele as tratava, entendeu? É tanto que quando eu fiquei com a guarda delas, quando ele vinha, tinha um final de semana que ele vinha apanhar, né? Eu morria de medo dele até fugir com ela, né? A mamãe ficava rezando, certo? Mas aí eu disse, olha, gente, a sua tia tem um aniversário para ir de criança. Vocês preferem ir com a sua tia para o aniversário ou querem ir com o seu pai? Não, mãe, a gente vai com a tia. Entendeu? Uhum. Aí, então, quando ele chegava, eu dizia, olha, elas não vão poder isso porque hoje tem um aniversário. Hoje ela vai sair com a tia dela. Hoje tem o aniversário da coleguinha. Entendeu? Eu dava essas desculpas e elas se sentiam protegidas porque eu estava tendo aquele poder de dar um não a ele. Entendeu? Para elas não passarem por aquilo. Isso que você viveu, isso é o que você encontra sempre nas suas palestras, nas suas falas públicas? Sempre você encontra história parecida ou até pior? Sempre? Não, sempre dependendo do que perguntam, né? Eu lanço essas coisas, entendeu? Eu lanço esses momentos, né? Maria, o que é que foi mais difícil nessa sua luta? Assim, nós estamos falando de uma coisa muito, parece ser muito simples, que é uma relação familiar, uma relação conjugal, né? Uma relação familiar. É uma relação de uma família que se estabelece, seja pelo casamento civil ou religioso. O que foi mais difícil você tentar manter a integridade dessa relação familiar a partir desse seu exemplo, dessa lei que ganhou o seu nome? O que foi mais difícil nessa luta para afirmar isso como uma garantia de vida? O que foi mais complicado nesses anos que você está batalhando nessa causa? O mais difícil, assim, a gente, eu não quero, eu não estou entendendo exatamente o que você quer ouvir, mas assim, o mais feliz foi o momento em que o meu processo foi aprovado internacionalmente, né, e foi enviado a recomendação do Brasil mudar as leis brasileiras, Sim. né, e algumas outras recomendações. Aí a dificuldade da criação das políticas públicas, porque não adianta ter uma lei e não existir as políticas Estrutura. públicas. Uhum. A estrutura, né? Então, por exemplo, eu acho que nas grandes cidades, que geralmente as capitais, 15 anos se passaram, e agora que nós podemos dizer que elas estão mais ou menos, estão assim, bem estruturadas, não com a excelência de estrutura, mas estão bem estruturadas, né? Aliás, bem estruturadas no certo sentido. Por exemplo, tem uma política pública que nós temos aqui no Ceará, que é a Casa da Mulher Brasileira. Nesse local, a mulher encontra todas as políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel. Tem a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência, tudo isso, né? Mas é necessário que essa Casa da Mulher Brasileira exista em todos os estados brasileiros. E ela não existe totalmente. Ela não existe. No país, nós temos 5 Casas da Mulher Brasileira. Entendeu? E algumas estão já sendo, sabe, sem muita verba para estar continuando. Aqui do Ceará, Pois não, pode falar. Pode falar. Ela está muito bem aqui do Ceará, graças a Deus. Né? Você sabe quais são as políticas públicas? Sim, Defensoria, Ministério Público, a Polícia Civil, né? O atendimento psicológico. Tem uma estrutura bem posta na Casa da Mulher. Mas a minha pergunta seguinte, inclusive, era essa. É assim, a gente teve uma conversa prévia antes dessa entrevista e você me falou, as políticas públicas não avançaram. O que é que mudou? Vamos falar desse governo atual. O que é que mudou na política pública atual de combate a essa violência doméstica? Nessa causa, o que é que mudou nesses últimos anos? Olha, aqui no Ceará, o movimento de mulheres, quer dizer, o governo do Estado, ele está bancando a Casa da Mulher Brasileira, né? Porque houve um corte de verbas, eu não tenho muito, mas
momento que disseram, a Casa da Mulher Brasileira daqui do Ceará vai acabar, entendeu? Mas aí houve aí um reajuste e o governo estadual, né, supriu essa assumiu o custeio. A Casa da Mulher Brasileira. Pronto. Então, ela está... É uma tranquilidade, porque você já pensou a mulher vítima, e para o bairro tal, para pegar uma delegacia da mulher, e para o outro bairro para saber onde é que está, né? Onde é que está o Tribunal de Justiça, né? Precisa ir no Ministério Público. Então, é sem lógica, né? A mulher que não tem a condição de sair por aí com seus filhos debaixo do braço, né? Para ir nesses vários locais, ainda com medo, né? Porque está fazendo uma coisa que não é do agrado do seu agressor. Sim. Né? E essa política pública, no caso, o que é que mudou, Maria? Tentando seguir ainda com essa pergunta. O que é que realmente mudou nesse período, nesses últimos anos? Esse corte de verba foi total e aqui foi custeado pelo Estado. E nacionalmente, você tem informações desse cenário? Nacionalmente, tem casas que estão deficitárias no atendimento, né? E não houve mais a criação de nenhuma mais outra casa. Certo? Não avançou. Não avançou. Agora, antes da pandemia, e que eu espero que agora seja resgatada essa ideia, o governador prometeu fazer a Casa da Mulher Cearense em 3 regiões do estado, que já é uma política baseada na Casa da Mulher Brasileira. Então, aquela região, ela pode atender as regiões circunvizinhas do que for necessário. E a nossa bandeira de luta do Instituto Maria da Penha é que existe o Centro de Referência da Mulher em todo o município cearense, todo o município brasileiro. Existe o Centro de Referência da Mulher, por menor que seja esse município, dentro do posto de saúde. Uma estrutura semelhante a Conselho Tutelar, mais ou menos? Algo parecido? Isso. Porque, assim, o Centro de Referência da Mulher é o atendimento psicossocial e jurídico, né? Jurídico, sim. Então, é a equipe deles 3 que vão tomar conhecimento da situação daquela mulher. Sua situação financeira, sua situação psicológica, o fato como acontece e o que ela pode fazer, né? Então, esses 3 profissionais vão ajudar essa mulher a tomar uma decisão. E no momento que essa mulher toma essa decisão, ela já pode ter, ela ser encaminhada para uma casa-abrigo, se for necessário. Ela chegar a ser encaminhada a decidir ir à delegacia da mulher, fazer a sua denúncia. Só que os pequenos municípios, os menores, os bem pequenos, a única coisa que tem lá é o posto de saúde. E é necessário que exista um centro de referência do posto de saúde. Até porque, se essa mulher precisar ir a um centro de referência e que, por uma questão de vaidade, o prefeito fez um espaço público, notório, ela não vai. Porque na hora que ela sair de lá, quando ela chegar em casa, o marido já soube que ela esteve lá. Porque cidade pequena, todo mundo fala de todo mundo. Então, o posto de saúde é um posto que ela vai até lá e que ela pode ir porque está cuidando do filho que está doente, porque ela está doente, psicológica ou fisicamente. Né? E tendo esse espaço dentro do posto de saúde, ela vai ser atendida com mais tranquilidade para ela e ela vai absorver as informações recebidas e tomar uma decisão. Certeza. Então, é isso que eu tenho falado nas minhas palestras, nos meus encontros, que o que eu mais quero é que o governo do Ceará consiga, né, que os prefeitos coloquem nos seus municípios o centro de referência da mulher dentro do posto de saúde. A imagem,
a imagem que se tem é que o governo, é que a lei Maria da Penha é uma lei que funciona. A imagem é uma lei que funciona. Mas aí você mostra aí que tem vários avanços que ainda precisam acontecer, que precisam várias escadas, que precisam, vários degraus que precisam ser escalados, né? Para que isso de fato funcione, não é isso? Verdade, verdade. E são coisas que, por exemplo, não precisa construir um prédio, né, do pequeno município. Vamos aproveitar o posto de saúde, né? Sim, sim. O ambiente é o mais fácil de acontecer. Opa, exatamente, exatamente. Ter agora a multiplicação e tal. Eu queria só lhe perguntar se você alguma vez, Maria, você teve algum tipo de encontro, de contato com alguém do governo federal, com o ministério, sobre a sua causa, o Instituto, pelo tamanho que o Instituto tem, a importância que tem. Você nunca foi chamada para discutir alguma coisa de política pública? Não, no atual governo, eu não tive, assim, nenhum ponto direto com a Damares, não, certo? Não. Mas, assim, nós já levamos alguns projetos, eles já têm conhecimento de alguns projetos, né, que o Instituto encaminhou, mas ainda não deu resposta. Né? Uhum. Então, assim... Nunca houve um encontro presencial, nunca houve um retorno, nada. Não. Tudo bem, eu não sei, mas enfim. Eu queria lhe perguntar sobre esse caso do DJ Ives, desse episódio todo, mas é por uma perspectiva diferente. Assim, é um caso que ganhou muita repercussão, choca muito pelo que aconteceu na imagem, foram episódios, parecem ter sido seguidos. A mulher, a Pamela, fala de que ainda estava grávida. E o que eu queria perguntar é porque, ao mesmo tempo que isso aconteceu, que chocou a maioria de quem assistiu, ele DJ, ele famoso, ele músico, cantor, ele ganhou seguidores, ele ganhou adesão nas redes sociais. Como é que a senhora interpreta isso? Como é que a senhora lê isso, esse fenômeno? Eu vou chamar assim. Eu me senti assim muito... Eu fiquei perplexa, porque aquelas cenas mostrando aquela superioridade de força sobre uma mulher fragilizada, né? E isso é ter apoio de outros. Quer dizer, a nossa sociedade está muito doente, não é? Então, a gente precisa cada vez mais investir em educação, porque eu acredito, assim, que, por exemplo, como é que esse rapaz conseguiu ser tão violento como os outros são também? Ele viu o pai fazer isso com a mãe? Ele foi criado nesse clima de a mãe não de esconder, porque naquele tempo não era permitido denunciar, né? Não existia essa visibilidade dos direitos da mulher. Nós temos direito a viver uma vida sem violência, né? A mulher sempre era uma pessoa de segunda categoria, né? E quer dizer que a família dele deu essa estrutura de educação para ele, né? E os pais dele, que também se posicionaram a favor, mesmo vendo a cena, se posicionaram a favor. É uma sociedade muito doente, muito doente. Isso para mim é tão chocante, desculpe, como repórter, mas é tão chocante como ter visto as imagens. Essa adesão de seguidores é tão chocante quanto ter visto as imagens que a gente viu, né? Que a gente assistiu. Parece ser tão agressivo quanto. E também se fala se fala da pandemia ter potencializado esses casos, né, Maria? Mas a gente tá falando do seu caso, que tem quase 40 anos, a gente está falando de um músico, um cantor famoso, que tinha informação suficiente de uma lei já que tem 15 anos, quer dizer, ele tem 30 anos de idade, a lei tem 15 anos, na metade ele já existe uma sociedade informada sobre a agressão à mulher, mas os casos aumentam, se repetem, e não é só a denúncia que aumenta, os casos também aumentam, né? Isso também tem uma paridade ali entre o que denuncia e o que acontece.
Na verdade, diminuir, não diminuiu, não é isso? Tá, é. E você também precisa ver que, por exemplo, quando acontece o feminicídio, morre uma mulher, mas quantas crianças ficam na orfandade? Numa proporção geométrica, né? Quer dizer, quantas crianças hoje são carentes do amor de sua mãe, né? Repetem na sua mente, como é que se relembram, né? Durante os seus momentos de silêncio, as violências observadas. Que sentimento, qual o sentimento de alegria para a vida essa criança tem, né? Será que a família vai conseguir suprir esse sofrimento? É uma coisa muito séria, muito triste, muito triste. Verdade, verdade. Porque aí a criação vai ser por uma avó, por outra família, por uma tia, por uma outra estrutura familiar ou um outro ambiente que pode até replicar situações que ela viveu já, ou ela vai incorporar essa agressão, né, Maria? E assim também, geralmente, quando a criança, quando a família não tem uma condição financeira de procurar justiça, né? Assim, para a família da mulher ficar com a guarda daquelas crianças que ficaram órfãs, né? Geralmente é mais fácil a família da mulher ficar aqui. Mas quando ambas as famílias são pobres, né? Então, o homem se acha muito no direito de meus filhos ficam comigo, Sim, sim, né? sim. Que tipo de criação esse homem vai dar e que tipo de violências esse homem vai fazer. No caso do agressor, não do feminicídio, mas da agressão, a medida protetiva ela funciona e esse agressor ele regride na ocorrência, ele deixa de cometer a violência? Isso, como é que você acompanha isso? Não, existe um projeto que está trabalhando a questão do agressor, né? Esses agressores que estão presos, eles participam de um curso e muitos deles, o Instituto Maria da Penha em Recife faz um trabalho nesse sentido, né? E eles sofrem também com a educação que sofreram. Muitos agressores estão repetindo aquilo que viram, né? Uhum. E que foram educados a aprender a não chorar, aguentar a dor, né? A não levar desaforo para casa, a bater, né? E a bater da maneira que o pai ensinou e que demonstrou. A bater na mulher que tinha em casa, que era a mãe deles. Isso é replicado, né? É o que é replicado, ele acaba cometendo por conta disso. É verdade. Maria, para finalizar, eu acho que pode ser finalizado assim, uma conversa assim, eu, já entendendo. Você uma vez falou, numa entrevista aqui para o Jornal o Povo, que na sua infância você pensava no príncipe e quando era menina e amadureceu e acabou casando, em vez de ser com o amor, casou com o agressor, né? Que se mostrou depois, foi se mostrando no andamento da relação como uma pessoa que era completamente diferente da que você conheceu. Essa mulher, ela costuma desconhecer esse cônjuge, essa pessoa da relação, esse companheiro. Ela se surpreende ou como você uma vez falou também, ela muitas vezes ela se cala tentando compreender o que é que acontece de fato. Ela esconde, ela entende, ela desconhece esse homem. Eu tiro pelo meu caso. Eu entendi que eu tinha encontrado a pessoa certa, né? Até porque eu tinha vindo de um relacionamento em que eu não tinha... eu sofri também agressão psicológica, porque o meu companheiro, o meu marido, na época, era muito ciumento, monitorava o horário de entrada e de saída da faculdade, entendeu? O que é que demorou, o que é que houve, entendeu? Muito ciumento, né? Então, isso aí me desgastou muito e isso aí foi um motivo de romper o relacionamento. Agora, esse atual, eu também
Me envolvi com ele porque ele era uma pessoa querida, inclusive nos grupos nossos de amigos. Era uma pessoa prestativa, amiga, entendeu? Então, é aquela pessoa que eu tinha prazer em conversar, né? E contar com ajuda. Por exemplo, nessa época eu morava em São Paulo, e eu morava com 3 amigas, então, às vezes, tinha um concerto simples para fazer, e ele era habilidoso para isso, ele ia, eu ajeito isso, tarará, tarará. Então, eram qualidades, né? Assim que me deram o ânimo de pensar que eu estava com a pessoa certa, né? Eu via meu pai fazer isso, né? De fim de semana, consertar uma coisa, uma porta, uma coisa, entendeu? Então, eu achava isso legal, né? E como a gente saía sempre em grupo, também a gente tinha aquela convivência bem amigável. Aí foi como eu disse, no momento, eu acho assim, no momento em que o nascimento das nossas filhas lhe proporcionou a sua naturalização brasileira, foi o momento em que ele mudou totalmente. Ele conseguiu o que ele queria, se tornar brasileiro. O que é que você diz? O que é que você diz para uma mulher não ser agredida ou não esconder essa agressão, Maria? Olha, eu acho que cada vez mais a imprensa está responsável, né, para informar a mulher que ela não pode esconder. Se ela tem vergonha, se ela tem vergonha de dizer para a sua família, que ela procura uma amiga com quem ela possa conversar. Inclusive, ela criar uma senha com essa amiga, de, por exemplo, a amiga tomar conhecimento de que ela sofre determinado tipo de violência, e quando ela estiver numa situação muito difícil, que ela ligue para essa amiga e fale a senha, né? Para essa amiga saber que essa pessoa está precisando de ajuda. E ela ir até a casa dessa amiga, ou telefonar para o 180, ou tomar um posicionamento e ajudar essa amiga a ir a uma política pública. Convidá-la para ir conversar com ela, ir acompanhando essa mulher, essa amiga, né, para conversar, ir no centro de referência, para se situar sobre a situação, que às vezes a amiga tem uma visão melhor do que quem está no fogo ali, se queimando, às vezes não sabe nem que direção tomar, né? É tanta coisa assim, tanta turbulência na vida, e ela não sabe nem que direção tomar. Então, que ela escolha uma amiga do seu coração, né, Confidente, que né? tem a condição de ajudá-la. Na confidência, ela revele um drama que ela esteja passando, né? Porque é uma história sempre que é muito trágica. Ou tende a ser trágica. Eu É isso? acho que uma confidente é muito bom. Criar estratégia para sair daquela situação com essa confidente, né? Não precisa expor para o agressor isso, porque vai ser pior para ela, essa vítima, né? No, pelo amor de Deus, diga, eu vou lhe botar na Lei Maria da Penha, porque ela não está fazendo nada, está piorando a situação dela. Que ela consiga se fortalecer na surdina, para quando ela tomar uma situação em que ela consiga livrar daquele relacionamento, né? Ela não faça com segurança. O propósito da Lei Maria da Penha, ele hoje é entendido na sociedade? O propósito, a causa da Lei Maria da Penha, ela é entendida? E eu acho assim que não tem só assim, de uma maneira geral, a sociedade ela aprova, né, e acha que realmente foi um avanço na vida da sociedade brasileira. Muito ainda precisa ser feito, mas muito precisa ser feito pelos gestores públicos dentro do seu pequeno município, menor que seja. Tá certo. Maria, muito obrigado pela conversa, pela seu caso, ser uma história que a gente possa usar como um mau exemplo, né, do que não se deve, do que não deve acontecer, né? É uma história que ela não deve se repetir, embora ela aconteça, ela se replique, ela reverbere, mas a sua história ajuda a entender que ela não deve acontecer, não é isso? Eu lhe agradeço demais. É verdade. A está cheia de cidadãos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
Tá certo. Maria, muito obrigado. Espero que a gente converse mais vezes e que fale de notícias melhores sobre esses casos, esses fatos, tá bom? Obrigada também a você. E esse você vai colocar no jornal, na rádio, como é que é? Nós vamos publicar no jornal, no portal, vamos publicar isso num vídeo e é uma reportagem sobre violência doméstica, a gente vai tentar mostrar alguns números, algumas coisas desses fatos todos recentes e lembrando também dos 15 anos da lei. Certo. Bom? Dia 7 de agosto, né? É. Okay. Muito obrigado, Maria. Tudo de bom. Nada, foi um prazer e um bom trabalho. Obrigado.